Boa noite. É uma bênção estar com os irmãos aqui mais uma vez nessa noite. Obrigado, pastor Valnei, pela oportunidade. Eu estou gostando demais daqui, hein? Tem sido uma bênção conhecer esse país de vocês, conhecer a cultura, a linguagem, os costumes e a comida. Tem sido uma bênção ter comunhão com os irmãos. Estamos na obra missionária lá em São Paulo, já há 17 anos, e tenho sido encorajado pelo relatório desses missionários servos de Deus que têm labutado. Ontem à noite falei sobre uma história missionária em que um casal de americanos vindo lá de Minnesota, um dos lugares mais frios do mundo, veio para um dos lugares mais quentes deste mundo, Manaus, e depois Boa Vista. Um daqueles que os ajudou ali em Boa Vista foi o meu bisavô. Uma das primeiras pessoas que frequentaram a igreja que ele estava foi Maria Monteiro Coelho, a minha avó. Meu pai nasceu em 1947, chegou ao evangelho através dos Trimbles em 1953. Minha avó Maria frequentou a igreja ali todos os anos da sua vida. E os irmãos têm aqui em sua igreja um dos irmãos mais novos de minha avó Maria, que é o irmão Monteiro, meu tio-avô. Fica de pé, tio, por favor. Esse é um dos irmãos mais novos da minha avó Maria, meu tio-avô, junto com sua esposa aqui, membro da sua igreja. Então, ambos temos a mesma herança espiritual desses americanos que vieram ser uma bênção em nossas vidas. O tema essa semana é baseado em Romanos capítulo 15, verso 21, onde vê-lo, aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo diz que aqueles que não ouviram o entenderão, os que nunca tiveram notícia o verão. Uma referência às pessoas que não tiveram notícia de Jesus, pessoas que não ouviram que só Jesus pode salvá-las da condenação eterna, serão salvas. E a pergunta que estamos respondendo essa semana é: como? Como que hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia? Como que irão compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito? Cristo, precisamos entender, é glorificado quando o evangelho é proclamado e pessoas creem em Cristo como seu Salvador, quando os perdidos se tornam obedientes a Deus. Mas precisamos entender que Deus faz a sua obra através de servos, como esses 3 que nós ouvimos nesta noite, 3 servos do Senhor, fazendo um trabalho árduo e difícil, que é o de espalhar a santa semente do Evangelho. Deus é quem salva, Deus é quem chama e capacita seus servos, Deus é quem envia e Deus é quem opera maravilhas através deles. E é claro, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E eu lhes convido nesta noite a abrirem suas Bíblias comigo para Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Hoje nós vamos ver mais uma história missionária, mas esta hoje uma história bíblica contada por Lucas, o autor e escritor do livro de Atos. Atos, capítulo 16. Imagine por um instante comigo uma mulher que ainda não é salva. Seu nome é Lídia. Imagine também que nesta mesma cidade há um funcionário público que precisa ouvir que Jesus Cristo morreu para lhe salvar dos seus pecados. O problema é que não há nesta cidade ninguém que possa pregar a esses a respeito do Evangelho. Não há ninguém que possa falar a eles a respeito de Jesus Cristo. Então a pergunta diante de nós é: como é que essas pessoas podem ser salvas? Se nós vimos ontem que para ser salvos é necessário invocar o nome do Senhor, e como é possível invocar naquele que não creram, e como é possível crer naquele de quem não ouviram, e como é possível ouvir se não há quem pregue? Então Lídia precisa ser salva, Deus quer salvá-la. Este funcionário público precisa ser salvo e Deus quer salvá-lo. Como é que esses personagens podem chegar ao conhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador? Em Atos 16, veremos que Deus chamou, capacitou e enviou missionários a essas pessoas para que eles pudessem, em primeiro lugar, ouvindo, crer, Deus trabalhando em seus corações para que fossem salvos do seu pecado.
Em Atos 16, vemos Deus trabalhando através de servos, homens e mulheres de Deus, que estão dispostos a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui em Atos 16, vemos a segunda viagem missionária de Paulo. Ele acabou de se separar de Barnabé, e ele está viajando pela Ásia Menor, pela Turquia atual. E vemos no texto o tempo todo Deus agindo, Deus dirigindo, Deus salvando, Deus orquestrando os eventos e circunstâncias para que almas sejam salvas e para que uma igreja seja plantada nesta cidade, na cidade de Filipos. Ao estudarmos o capítulo 16 de Atos e ao ouvirmos muitos relatórios missionários, eu comparo a obra missionária. Estamos trabalhando na cidade de São Paulo como missionários. Eu comparo a obra missionária como uma montanha russa. Não sei se há alguém aqui doido o suficiente para gostar de montanha russa. Cadê os doidos dessa igreja? Tem uns 3 corajosos de dizer isso. A montanha russa, assim como a obra missionária, tem certas partes agradáveis. Você começa subindo devagarzinho, contemplando a vista ao seu redor, dizendo: isso é maravilhoso, eu posso fazer essa obra missionária. Mas quando você menos espera, você está gritando pela sua vida, pedindo socorro ao Senhor, dizendo: Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E você acaba, olha para trás e diz: que coisa maravilhosa que Deus fez. Ao lermos esse capítulo, vemos Deus levando o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, por uma jornada de fé, uma jornada evangelística. E ao chegarmos no final do capítulo, veremos que Deus fez uma obra grandiosa. Então vejamos aqui no capítulo 16 de Atos, como é que Deus trabalhou para que Lídia e outras pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. A partir do capítulo 15, verso 40, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Verso 3 do capítulo 16, Paulo quis que esse fosse com ele. Verso 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Para aqui um pouquinho comigo para pensar no que Lucas está dizendo. Paulo e seus companheiros, até aqui Timóteo e Lucas, nós sabemos também que depois no capítulo, o Lucas, o autor, também é acrescentado. Então Paulo, Timóteo, Silas e Lucas tinham planejado ir anunciar o evangelho na Ásia. E é claro, nós sabemos com toda certeza que haviam perdidos na Ásia. Então Paulo estava planejando ir para lá, mas diz Lucas que o Espírito Santo lhes impediu de anunciar a palavra na Ásia. Que coisa mais estranha, Deus impedindo homens de proclamar o evangelho na Ásia. Por quê? É claro, veremos no texto, porque Deus tinha outros planos para estes servos. Verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mais uma vez, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mais uma vez, vemos que Deus está em controle da narrativa, da história, da circunstância, dos eventos. Verso 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um homem da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois, imediatamente depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Como é que Deus salvou almas na cidade de Filipos, que é a capital aqui, a primeira cidade na Macedônia? Vemos em primeiro lugar que Deus usa servos submissos para salvar almas. Deus usa servos submissos. É interessante que Paulo havia sido separado da igreja de Antioquia, Timóteo havia separado da igreja de Listra, Silas havia sido separado da igreja de Jerusalém e Lucas da igreja de Troas. E Deus fez uma equipe missionária de 4 homens, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, 4 homens de 4 cidades, de 4 igrejas, com um propósito único: o propósito de anunciar o evangelho aos perdidos, de fazer Jesus Cristo conhecido onde ele ainda não era conhecido.
Então note que esses homens submissos à direção de Deus intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Eles eram sensíveis à direção do Espírito Santo na sua vida. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Mas então, quando Deus os dirigiu, eles eram submissos à direção e à vontade de Deus, e eles obedeceram. Submissos à direção de Deus, submissos também à vontade de Deus. Deus deu a Paulo uma visão onde um homem macedônio lhe implorava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, tendo essa visão, entendeu que era o Senhor falando ali com ele. É claro, nós sabemos que Deus não fala conosco mais através de visões, mas Ele fala conosco através da sua palavra. Mas é interessante que tão logo Paulo e seus companheiros entenderam como era a vontade de Deus, imediatamente, sem demora, sem desculpa, eles obedeceram. Deus havia mudado totalmente os seus planos, não mais iriam para a Ásia, agora iriam para a Macedônia, mas imediatamente obedeceram à vontade do Senhor em suas vidas. Servos submissos à direção de Deus, submissos à vontade de Deus, servos também submissos ao plano de Deus. Eles concluíram, verso 10, que o Senhor os chamava para anunciar o Evangelho, as boas novas de Jesus. Então, se Deus os chamou, imediatamente eles foram e obedeceram. Verso 11, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no sábado, logo cedo, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Aparentemente não haviam judeus suficientes para ter uma sinagoga. Paulo procurou um grupo de mulheres que ali conhecessem o Velho Testamento, e ali achou esse grupo de mulheres ali na beira do rio, onde estavam fazendo orações, e eles foram lá para falar com essas mulheres. E eu lhes pergunto esta noite, sobre o que vocês acham que eles falaram com essas mulheres? Opção número 1, esportes. Opção número 2, o calor, o clima. Opção número 3, política romana. É claro, eu uso esses exemplos, porque muitas vezes são essas coisas que ocupam o nosso vocabulário. O calor, o frio, o vento, a chuva, o sol, a falta do sol. A política, o que acontece e o que deixa de acontecer. Eles falaram sobre o quê? Eles concluíram que Deus estava lhes chamando para proclamar boas novas. Então note, verso 13, eles falaram às mulheres. Verso 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Note o processo, eles falavam, Lídia ouvia. Eles falavam do Evangelho e Lídia ouvia, porque como poderia crer sem primeiro ouvir, e como poderia ouvir se alguém não lhes proclamasse o Evangelho? Então note que para Lídia ser salva, Deus teve que deslocar um grupo de missionários, um grupo de servos, que queriam ir para a Ásia, mas Deus os enviou à Macedônia, porque Deus queria fazer uma obra na cidade de Filipos. Então Deus deslocou esses 4 servos, Paulo, Timóteo, Lucas e também Silas, para que eles estivessem falando de Jesus. Então Lídia, enquanto eles falavam, Lídia ouviu, e note o final do verso 14, que essa frase é importante: e o Senhor lhe abriu o coração. Falamos na outra noite que tudo que podemos fazer é levar o Evangelho ao ouvido das pessoas. Somente Deus é que pode pegar essa mensagem do ouvido e levar até o coração e salvar as pessoas. A nossa obra não é de converter, a nossa obra é a obra de anunciar, de falar. É Deus quem salva, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu tempo. Ouvimos de vários dos missionários, falando do pequeno grupo de pessoas que estão ali frequentando.
Todos eles gostariam de ter mais de 200 pessoas ali frequentando. Amém, missionários? Todos eles. Mas a salvação é obra de Deus. Nós não podemos salvar pessoas, não conseguimos convencer pessoas. Tudo o que podemos fazer é falar de Jesus Cristo para as pessoas, e é o Senhor quem abre o coração, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta e aceitasse o que o Paulo dizia. E note o resultado disso, verso 15, e ela foi batizada. Um dos grandes privilégios da obra missionária é o privilégio de falar de Jesus Cristo aos perdidos que não conhecem a Jesus. Um segundo grande privilégio é o privilégio de batizar aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu gostaria de poder batizar toda semana, mas infelizmente não podemos. Mas todo ano, graças a Deus, temos batizado pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. É uma delícia ouvir o testemunho de pessoas que creram em Cristo e batizá-las. E Paulo teve o privilégio de batizar a Lídia, porque ela creu em Jesus como seu Salvador. Note no verso 15, ela e toda a sua casa. Paulo teve o privilégio de pregar o evangelho não só para Lídia, mas de todos aqui que moravam na sua casa. E eles creram em Jesus Cristo e foram batizados. Então Lídia nos rogou, dizendo: se haveis julgado que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Note que esses servos do Senhor eram servos obedientes ao chamado de Deus. Deus lhes enviou a proclamar o Evangelho. Eles foram a Filipos para proclamar o Evangelho, e fiéis ao chamado do Senhor, proclamaram o Evangelho, e Deus usou a gloriosa proclamação do Evangelho para salvar a Lídia e sua casa, e ela foi batizada, e ali ficaram. Verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, então Lucas se inclui aqui, Paulo, Timóteo, Silas e Lucas, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então note o que está acontecendo aqui. Eles estão na cidade de Filipe, eles conseguiram pregar o evangelho para Lídia, e agora eles estão indo para oração, e lhes sai uma moça endemoniada, que os segue e grita após eles: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18, e ela fez isso por muitos dias. Graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade de interagir com uma pessoa endemoniada. Eles têm se mantido longe de nós lá em São Paulo. Tem umas falsas organizações que toda terça-feira às 19 horas marcam um encontro com essas pessoas. Tamanha a intimidade que eles têm com as forças do mal. Mas eles têm nos deixado em paz. Não sei se aqui em Fortaleza tem alguma coisa assim. Mas quantos de nós gostariam que uma moça endemoniada desse testemunho a nosso respeito, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo e querem lhe pregar o Evangelho? Penso que nenhum de nós. E ela fez isso por muitos dias. E eu gosto do versículo 18 que diz: mas Paulo, perturbado. Isso perturbou o apóstolo Paulo, e é claro, perturbaria cada um de nós também. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Mais uma pessoa que foi liberta das forças do inimigo, das forças do mal, pela obra dos missionários. Verso 19. E vendo seus senhores a maravilha que havia sido feita em sua vida, glorificaram a Deus e louvaram a Deus, porque ela havia sido liberta pelas forças do mal, e ouvindo o evangelho, creram em Jesus e começaram a frequentar o grupo de oração. Como nós ouvimos pelas músicas nesta noite, atribulados muitas vezes, há muitas dificuldades na obra evangelística. Diz o texto, verso 19, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida,
Prenderam Paulo e Silas, os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Toda a cidade sabe a respeito dessa notícia de Jesus, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no calabouço, no cárcere interior, e lhes segurou ou amarrou os pés no tronco. Não parece fazer muito sentido para nós, porque Paulo e seus companheiros estavam fielmente pregando a palavra do Senhor, eles estavam de maneira submissa, fazendo a vontade de Deus, obedecendo o mandamento de Deus de pregar o Evangelho. Eles haviam pregado o Evangelho para Lídia, eles haviam liberto a endemoniada das forças do mal, e o resultado dos seus esforços é que eles foram presos, arrancaram suas vestes e foram açoitados. Não só foram açoitados, foram lançados no cárcere, não só no cárcere, mas no calabouço, no cárcere interior, num buraco no fundo, cavado na rocha, sem comida, sem água, sem iluminação, seus pés amarrados no tronco, suas costas sangrando. E é claro, quando passamos por situações difíceis, sempre perguntamos: onde está Deus? Será que Deus não está vendo o sofrimento desses servos? Onde está Deus que não fez nada para impedir essa injustiça com os seus servos? Onde está Deus que não interveio e não impediu que os seus servos missionários fossem maltratados? Onde está Deus? Nós perguntamos na hora da dificuldade, diante de mortes, diante de tribulações. Ouvi ontem a respeito de um casal de missionários servindo no Haiti. Foram torturados e assassinados ontem à noite. Talvez amanhã eu compartilhe a foto deles. Nessas horas nós perguntamos: onde está Deus? Veremos no texto que Deus está onde sempre esteve, em perfeito controle de tudo, fazendo a sua vontade, usando os seus servos para que Ele seja glorificado, colocando os seus servos onde quer que eles estejam, porque Deus não está interessado tanto em nosso conforto, como Deus está interessado na salvação de almas perdidas. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que Ele fosse sacrificado por nós, para nos salvar do nosso pecado. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem interesse que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas muitas vezes eu me pergunto: como eu reagiria se eu fosse preso por proclamar o Evangelho? E essa ainda é a realidade em muitos países fechados. Muitos ainda são assassinados, presos e perseguidos por pregar o Evangelho. Como eu agiria? Tantas vezes reclamo, questiono. Quantas vezes permito a ira no meu coração contra Deus, quando as coisas não vão do jeito que eu quero que elas vão? E se você estivesse preso pela sua fé, como você reagiria a essas difíceis circunstâncias? Note no texto a submissão desses servos aos desígnios, aos planos, aos propósitos e às circunstâncias que Deus lhes trazia em sua vida. Porque mesmo tendo sido presos, açoitados, com muitos açoites, diz o verso 23, suas vestes rasgadas, enviados no calabouço, seus pés amarrados no tronco. Note comigo o verso 25, que é um grande desafio à minha vida. Lucas escreve que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Lucas não nos diz o conteúdo da sua oração, mas eu acho que eu sei. Deixa eu propor que muito provavelmente eles estavam orando pela sua libertação. Pelo menos eu assim oraria: Senhor, nos tira daqui do calabouço. Como é que vamos pregar o Evangelho aqui se só tem eu e Silas no calabouço? Senhor, por que o Senhor aqui nos colocou? Eu suspeito também, conhecendo o apóstolo Paulo e a sua correspondência, que muito provavelmente ele estava orando pela salvação das almas perdidas. Senhor, usa essa situação para a tua glória. É interessante que tantas vezes Deus nos manda para o hospital, e lá no hospital Deus nos usa para evangelizar médicos e enfermeiros e outros pacientes.
Não sei o conteúdo de sua oração, mas se eles estavam orando por libertação, se eles estavam orando por salvação, Deus respondeu estas orações. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e note, e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam. Um culto de 2 pessoas no calabouço ao Senhor. A grande verdade é que é fácil cantar quando tudo vai bem. Quando temos o conforto, quando temos a saúde, quando temos a facilidade, é fácil louvar ao Senhor. Mas nos momentos de crise, nos momentos de morte, nos momentos de dificuldade, tantas vezes em vez de louvar, reclamamos, questionamos, nos endurecemos. É difícil cantar no meio das lutas, mas é isso que Paulo e Silas fizeram, porque eles estavam completamente submissos à vontade de Deus, eles estavam dispostos a sofrer e morrer por Cristo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eu não sei o que eles cantavam, mas na minha imaginação, eu os visualizo ali naquela prisão, naquele calabouço, naquele lugar escuro, sem luz, sem comida, sem água, aqueles 2 ali com seus pés acorrentados ao tronco. E eu os imagino cantando um dos hinos que nós cantamos tantas vezes, que foi escrito por alguém que passou por situações tão terríveis. Eu os imagino lá cantando: se passa mais doce eu poder desfrutar, se dora mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E os presos escutavam. E os presos escutavam. Sempre há pessoas reparando no nosso cristianismo.
Sempre há pessoas reparando como vivemos a vida cristã. Sejam nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, nossos amigos. E eles especialmente reparam em tempos difíceis. Deus usa servos submissos. Note também que Deus usa o seu poder glorioso para salvar almas. Verso 26, e de repente, um pouco depois da meia-noite, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De repente, diante da oração e do louvor, Deus mandou um terremoto poderoso o suficiente para abrir as prisões, mas controlado o suficiente para que ninguém se machucasse. Verso 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada. Eu disse de um funcionário público, ele era carcereiro e estava dormindo durante o seu expediente. Por isso chamo de funcionário público. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Me responda essa pergunta: por que ninguém tinha fugido, se as portas todas estavam abertas? Diante daquele terremoto, todas as portas se abriram, por que que todos ali estavam ainda? O carcereiro, verso 29, pediu luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Note o poder de Deus na narrativa. Primeiro, Deus é poderoso para chamar, capacitar, enviar, transformar vidas através da proclamação. Nós vimos o poder de Deus libertando a moça endemoniada do espírito. Vemos também o poder de Deus no terremoto, mas acima de tudo vemos o poder de Deus diante da proclamação do evangelho, de transformar almas pela pregação do evangelho. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Não podemos nos esquecer que ao proclamarmos o Evangelho de Jesus, temos o Deus Todo-Poderoso que conosco vai. E é por isso que ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, porque eu tenho esse poder, essa autoridade, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Lembra do finalzinho? E eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O poder de Cristo ao nosso dispor, para que a vontade de Deus seja feita, diz Paulo em Efésios 3, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Lá em Apocalipse ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Então precisamos lembrar que Deus, de acordo com a sua soberana vontade, intervém na história humana para que a sua vontade seja feita no seu tempo, da sua maneira, para a sua glória. Deus, quando lhe é agradável, intervém. Servimos um Deus poderoso. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Note, em terceiro lugar, que Deus usa uma mensagem poderosa para salvar almas. Uma mensagem poderosa, mas uma mensagem simples. Veja a resposta no verso 31. Eles dizem: crê, fé no Senhor Jesus Cristo. Creia em Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Creia naquele que veio salvá-lo do seu pecado e você será salvo. Eles compartilharam uma simples mensagem,
mas uma mensagem poderosa, que pode transformar os mortos em vivos, que pode transformar inimigos de Deus em filhos de Deus, que pode transformar pessoas escravas do pecado em pessoas que estão salvas por Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então entenda o processo, nós abrimos as nossas bocas e falamos de Jesus, e Deus usa essa mensagem poderosa, através do Espírito Santo agindo nos corações, para transformar vidas quando nós falamos de Jesus. Foi assim com meu pai, com meu avô, com minha avó, foi assim com você e foi assim comigo. Temos uma mensagem gloriosa que transforma vidas. Uma mensagem que tem o poder para nos salvar do pecado. É uma mensagem que transformou a vida de Lídia, da sua família, a mensagem que transformou a vida do carcereiro, da sua família. Verso 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor. Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho. Então, verso 32, eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Precisamos perguntar: por que Deus mandou Paulo e Silas para a prisão? Por que Deus colocou uma endemoniada no caminho deles? Por que é que Deus os enviou a Filipos? Por que é que esses malvados magistrados, de maneira ilegal, prenderam a Paulo e Silas, os açoitaram com muito açoutes e os lançaram no calabouço? Por que é que, de repente, diante do seu louvor, Deus mandou um terremoto? Precisamos entender que Deus está em controle, que Deus usa a sua vontade soberana para salvar almas. Deus colocou Paulo e Silas na prisão porque Deus queria salvar um carcereiro. E a única oportunidade, talvez, do carcereiro estar aberto a ouvir o Evangelho era diante de um terremoto, de portas abertas, tirando a sua espada, tentando tirar a própria vida, sendo impedido por Paulo, e ele perguntando, então, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele ouviu o Evangelho naquela madrugada. Porque Deus queria salvar um carcereiro. Primeiro Deus mandou Paulo e sua equipe para Filipos, porque Deus quis salvar a Lídia. Deus fez com que eles pregassem o Evangelho. Porque Deus queria mandar Paulo e Silas para a prisão. Deus colocou uma mulher endemoniada no seu caminho, para que todos os dias ela irritasse a Paulo, e Paulo expulsasse o seu demônio, para que eles fossem presos, e presos lançados na prisão, louvando ao Senhor, para que, louvando ao Senhor pelo terremoto, mandado pelo Senhor, eles tivessem a oportunidade para pregar o Evangelho. Você vê que Deus está em controle de tudo, mesmo das partes difíceis de nossas vidas. Meus queridos irmãos missionários, Deus continua em controle, mesmo diante da dificuldade. Deus está em controle. Deus queria salvar um carcereiro e Deus o fez. Fez controlando as circunstâncias, mas fez mediante a proclamação. Deus enviou missionários para que esses perdidos a quem Deus queria salvar pudessem ser salvos. Deus é soberano. Deus está em controle. Deus sabe o que faz. É Deus quem salva. É Ele que trabalha nos corações, é Ele que abre o entendimento dos perdidos, é Ele que nos chama, é Ele que nos envia, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá saúde ou nos tira a saúde, é Ele que nos dá oportunidade ou nos tira a oportunidade, é Ele que nos mantém vivos ou até a volta de Jesus, ou até Ele chamar-nos para a glória eterna. Tudo para a sua vontade e pela sua glória. Em Atos 16... vemos uma maravilhosa história missionária. Deus usando os seus servos para que pessoas perdidas que não conheciam de Jesus pudessem ouvir uma maravilhosa proclamação do Evangelho e fossem salvas. Então vemos Deus em total controle de toda a situação. E no final dessa história, vemos uma igreja. Vamos terminar o capítulo. Verso 34, levou-os à sua casa, lhes pôs a mesa,
Vi que é bíblico alimentar missionários, levou para sua casa, lhes pôs à mesa. Está aqui na palavra de Deus, é bíblico alimentar missionários. E eu tenho sido privilegiado essa semana. E alegrou-se com todos na sua casa. E sendo já dia, verso 35, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro, agora um cristão, anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram da prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouviram que eram romanos, um tribunal ilegal. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Mas saindo da prisão, entraram na casa da Lídia, e vendo os irmãos, a primeira igreja batista de Filipos, os confortaram a permanecerem firmes no caminho do Senhor, e depois partiram. Deus salvou almas, Deus plantou uma igreja, Deus usou seus servos, anunciando a gloriosa palavra do Evangelho. Deus em controle da nossa história. Deus usando servos submissos para que almas chegassem ao conhecimento da verdade. Muitos anos depois, o apóstolo Paulo mandou uma carta para esses irmãos, Lídia, o carcereiro, talvez essa moça endemoniada e outros. E a sua carta que nós temos diz assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, lá na beira do rio com Lídia, até agora. E ele diz para esses irmãos, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E mais adiante ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que Deus nos use e continue usando missionários para que almas perdidas cheguem ao conhecimento do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas proclamando e Deus usando a proclamação para que os perdidos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, Lídia, sua casa, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito, o carcereiro, a sua casa e tantos outros irmãos. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nosso Deus e Pai, te louvamos por essa narrativa de missionários que o Senhor enviou à cidade de Filipenses, dos Filipenses. Temos também a epístola que esse missionário enviou a esses irmãos para que aprendamos, para que sigamos o exemplo. Senhor, te louvamos, porque em Atos 16 vemos Deus salvando almas pela proclamação do Evangelho, e mesmo nos dias de hoje, mesmo com muitas lutas e dificuldades, ainda vemos o Senhor salvando almas pela proclamação do Evangelho. Nos ajuda a participarmos dessa gloriosa missão, de vermos os perdidos ouvindo a respeito de Jesus, confiando que no tempo do Senhor, o Senhor há de salvar. Obrigado porque entendemos que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, o Senhor não deseja que nenhuma alma se perca. Obrigado, porque o Senhor ainda hoje nos usa, para que perdidos conheçam a Jesus Cristo. Continua nos usando
Continua usando esta igreja e esses missionários que aqui estão e que têm estado essa semana, para que Jesus Cristo seja glorificado. Que como Paulo possamos dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque significa também estar com Cristo. Oramos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, e em breve voltará. Amém. Pastor. Amém, pastor. Muito obrigado pela bênção de hoje. Alguns avisos importantes. Quem tem vindo pela primeira vez, só para a gente conhecer, levanta aí uma mão. Amém. Sejam bem-vindos. Levanta mais. Quem veio pela primeira vez. Ótimo. Depois a equipe aí vai dar uma lembrança para vocês que vieram pela primeira vez. Lembrando que hoje, agora, após o culto, nós teremos uma cantina, né? Os recursos serão revertidos para a obra missionária. E lembrando também que amanhã, começaremos às 9 da manhã, e teremos um almoço também, onde tudo será revertido, né, a parte financeira para a obra missionária. Né, os irmãos que organizam o almoço pedem para que, se você vai participar, dê logo o seu nome, avise, porque senão você vai vir e aí não vai ter o seu prato, porque acabou, né? Então, garanta que você vai estar aqui. E à noite, às 18h30, ok? Então, lembrando que esse ano, nossa igreja faz 60 anos de existência, a conferência missionária é muito especial nesse sentido, porque o Senhor tem abençoado, fortalecido o ministério desta igreja, e vamos continuar orando para que o Senhor continue derramando as suas bênçãos. Então, que Deus, acho que eu dei todos os avisos, né? Dei. Lembra do livrinho que você recebeu para orar pelos missionários, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã.